Olá, paz do Senhor Jesus! Crianças, hoje nós temos a nossa Escola Bíblica no Lar e nós estamos aqui para trazer o segundo estudo desse tema do mês de abril, que é sobre o pecado. No estudo anterior, nós aprendemos como entrou o primeiro pecado no mundo e hoje nós vamos aprender a não brincar com o pecado. Onde é que isso se encontra, essa história? Aqui no nosso tesouro, na nossa Bíblia Sagrada, no livro de Juízes, no capítulo 13. Depois você lê aí com seus familiares, com bastante tempo, atenção, para você aprender bastante da palavra do Senhor Jesus. Lembrando que no estudo anterior nós vimos, ilustramos com esse coração, um coração machucado, um coração que tem muito pecado, que tem raiva, que tem, além disso, desobediência, mentira, palavrões, tem também ódio. É um coração que não agrada ao Senhor Jesus. Por quê? Tudo o que fazemos, que falamos, que pensamos, que não agrada ao Senhor Jesus é pecado. E nós vamos aprender hoje que nós não podemos brincar com isso, amém? Então, a nossa história de hoje, ela passa em uma cidade com o nome de Zorá. E nessa cidade morava um jovem senhor que se chamava Manoá, juntamente com a sua esposa. Não fala o nome da esposa lá na Bíblia, tá? Eles moravam nessa cidade. Um certo dia, eles dois foram visitados por um anjo. E esse anjo, ele trouxe uma boa notícia. Essa jovem senhora, ela não podia ter filhos. E o anjo veio falar para eles que eles iriam ter um filho. Claro, eles devem ter ficado muito alegres. Por quê? Porque as crianças, elas trazem alegria para a nossa vida. As crianças, elas são bênçãos do Senhor. Os filhos, eles são heranças do Senhor. Então, com certeza, esse casal aqui ficou muito feliz com essa grande notícia que eles haviam recebido. Mas, ao mesmo tempo, o anjo falou que essa criança que iria nascer, ela seria uma criança muito especial. Essa criança iria libertar o povo de Israel da mão dos filisteus. E aí eles sabiam que essa criança teria uma grande missão. E aqui na Bíblia também está registrado que durante a gravidez, essa jovem senhora, ela não podia comer comida imunda, não podia beber vinho. E que essa criança que iria nascer, os seus cabelos não podiam ser cortados. Era uma ordem dada pelo próprio Senhor, porque ele seria um nazireu consagrado a Deus. E aí a criança nasceu, claro, né, com saúde, e os seus cabelos foram crescendo, e essa criança foi ficando muito forte. E aí já estava um rapazinho, quando um certo dia, o seu cabelo já estava bem grande. Um certo dia, um leão passou sobre ele, tentou talvez atacá-lo, machucá-lo. E sabe o que aconteceu? Ele era tão forte que ele matou esse leão. Só isso que aconteceu? Não. Esse menino, esse já rapaz agora, ele era muito especial. Ele matou muitos soldados inimigos do povo filisteu, que sempre vinha afrontar o povo de Israel, que vinha maltratar o povo de Israel, que xingava, que humilhava, que roubava, que matava. E esse rapaz aqui, fortão, ele defendia o povo de Israel. Só que um certo dia, ele conheceu uma jovem que se chamava Dalila. E ele gostou muito de Dalila. Só que Dalila, na verdade, queria saber o segredo dele. E sempre ela perguntava qual era o segredo dele. E ele inventava uma desculpa ou outra em não falar. Até um certo dia que ele falou qual era o segredo dele. Que o segredo dele era que ele nunca havia cortado o cabelo, porque o Senhor assim o quis, assim deu a ordem, que ele era consagrado ao Senhor nazireu e não podia cortar seu cabelo. Aí o que aconteceu? Dalila ficou sabendo, Dalila foi até o povo filisteu, os soldados, e falou para os soldados que a força de Sansão estava nos seus cabelos. E sabe o que aconteceu, crianças?
Dalila cortou o cabelo de Sansão. E de repente lá vêm os soldados filisteus. E aí Sansão não percebeu que ele estava com o cabelo cortado. E Sansão falou: eu vou lá como das outras vezes, eu vou enfrentar esses soldados e eles vão sair todos daqui. Aí sabe o que aconteceu, crianças? A força de Sansão foi embora. Por quê? Porque ele havia desobedecido a palavra do Senhor. E aí, com o corte do seu cabelo, através de Dalila, ele ficou fraco. Aí os soldados o prenderam, os soldados o cegaram, e a partir daquele momento ele não podia ver mais nada, e o levaram preso. E aí Sansão ficou ali preso por algum tempo, e as pessoas riam, zombavam de Sansão. Um certo dia teve uma grande festa lá dos filisteus para adorar um dos seus deuses. O nome desse deus que eles estavam adorando chamava-se Dagon. E aí eles estavam lá, uma multidão, em um dos palácios, adorando a esse deus. E aí Sansão estava lá, e as pessoas rindo e zombando dele, mas ele fez um pedido ao Senhor, que o Senhor o desse força novamente, para que ele conseguisse destruir as colunas daquele palácio, daquele lugar. Aí sabe o que aconteceu? Sansão pediu para a pessoa que estava levando ele que ele pudesse se apoiar na coluna que segurava aquele lugar. Aí Sansão segurou a coluna de um lado, segurou a coluna de outro lado e derrubou aquele lugar. E foram mais de 3.000 mortos. Ou seja, com a morte de Sansão, ele matou muito mais pessoas inimigas do que ele vivo. Mas por que isso aconteceu, crianças? Porque Sansão desobedeceu a ordem do Senhor. E quando a gente desobedece, existem consequências. Nós vimos quais foram as consequências de Adão e Eva e a serpente. E as consequências de Sansão foi que ele foi preso, foi humilhado e também ele morreu junto com os filisteus. Deus ainda o abençoou, concedeu força a Sansão naquele último pedido que ele fez. Mas assim ele perdeu a sua vida. Então, crianças, nós temos que fazer coisas que agradam ao Senhor e não que venham entristecer o coração do Senhor Jesus. Nós temos que obedecer ao Senhor Jesus em tudo que Ele nos disser e não devemos brincar com as coisas do Senhor Jesus. Devemos obedecer ao papai, devemos obedecer à mamãe e os mandamentos que estão escritos aqui na palavra do Senhor Jesus. Amém?